quiser. Então tá, combinado então. Então, quero saudar todos os presentes nessa sessão legislativa ordinária virtual, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa. Então, requerendo a proteção de Deus, em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno, damos por aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. 26ª Sessão Legislativa Ordinária, 7ª Legislatura, 3ª reunião do mês de agosto, 19ª Sessão Virtual, realizada em 18 de agosto de 2020, às 19h25. Aldo Dalla Corte. Presente. Evandro Kleber Bet. Presente. Sadi Dalla Corte. Presente. Jéssica Maiara de Mello. Presente. Deunir Antônio Bet. Presente. Adriana Borile B. Presente. Ermida Bet. Presente. Valdenei Ferrarini. Presente. Paulo Rohrbeck. Presente. Constatada a presença da totalidade dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Eu quero colocar em discussão, então, a ata da sessão passada, do dia 11 de agosto de 2020, que ficou à disposição aos vereadores, conforme o artigo 162 do Regimento Interno. Os vereadores que querem se manifestar podem erguer a mão. Como ninguém quer discutir, coloco em votação a ata de 11 de agosto de 2020. Quem concorda permanece como está e quem discorda queira levantar a mão, então. Aprovada por unanimidade a ata da sessão passada. Convido a segunda secretária para proceder à leitura do expediente, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Temos na sessão de hoje o expediente oriundo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 012/2020, de 10 de agosto de 2020, altera linhas B e C do artigo 1º da Lei Municipal número 851/2020 e da outras providências. Vou ler a mensagem, senhor presidente. Mensagem ao Legislativo, ao presidente e demais membros da Câmara Municipal de Vereadores. Segue em anexo o projeto de lei número 012, de 10 de agosto de 2020, cujo objeto altera linhas B e C do artigo 1º da Lei Municipal número 851/2020 e da outras providências. O presente projeto da lei tem por objetivo corrigir um erro técnico na Lei Municipal número 851, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos em loteamento do perímetro urbano de Planalto Alegre e das outras providências. Tal lei deu nova denominação das ruas A, B e C, localizada no loteamento Nascer do Sol, às margens da SC 283, no perímetro urbano municipal, ficando. Artigo 1º. Ficam denominados os seguintes logradouros públicos localizados no loteamento Nascer do Sol. No perímetro urbano do município de Planalto Alegre. A. Rua A, loteamento Nascer do Sol, passa a ser denominada Rua Luiz Bresolim. B. Rua B, loteamento Nascer do Sol, passa a ser denominada Rua Antônio Pagliari. C. Rua C, loteamento Nascer do Sol, passa a ser denominada Rua Otílio Chiarel. Conforme manifestado na mensagem do projeto de lei número 007/2020, encaminhado ao Legislativo sobre o ofício número PMPA/0131/2020, de 23 de junho de 2020. Tais denominações já constavam em projeto arquitetônico do loteador, restando a essa administração constar a vigor da legislação vigente. Ocorre que, em consulta às leis municipais vigentes dessa municipalidade, deflagrou-se que,
Lei Municipal número 560, de 3 de maio de 2010, em sua linha F, artigo 1º, já consta contemplada a Rua Otílio Charello, sendo ela a via pública que se inicia na Rua do Comércio, acesso ao cemitério municipal. Essa mesma rua tem acesso que vai de encontro ao loteamento Nascer do Sol. Porém, esta Rua B, recentemente denominada como Rua Antônio Pagliari, sendo assim o principal objetivo da alteração nas linhas B e C, descrito no presente projeto de lei em questão. É exclusivamente para que a rua já denominada Rua Otílio Charello, que se inicia na Rua do Comércio, acesso ao cemitério municipal, fique interligada ao loteamento Nascer do Sol, ficando, artigo 1º, as linhas B e C do artigo 1º da Lei Municipal número 851/2020, que dispõe sobre a denominação de logadouros públicos e loteamento do perímetro urbano de Porto Alegre, passa a vigorar com a seguinte redação: Rua B, loteamento Nascer do Sol, passa a ser denominada Rua Otílio Charello. Rua C, loteamento Nascer do Sol, passa a ser denominada Rua Antônio Pagliari. Sendo assim, encaminho a presente proposição a essa Igreja Casa de Leis para apreciação e aprovação, com as devidas justificativas, a qual peço o apoio dos senhores vereadores e vereadoras, sendo que se apresenta para o momento e externamos cordiais saudações. Atenciosamente, Juarez Beto, prefeito municipal. Seria essa a mensagem, senhor presidente. Encaminhe, então, as comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Diony Bates, presidente. Evandro Kleber Bates, vice-presidente. Aldo Dalla Corte, secretário. Indicar, então, o relator, presidente. Convido o colega vereador Evandro. Aceito, presidente. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania. Evandro Kleber Bates, presidente. Jéssica Maiara de Mello, vice-presidente. Dionir Antônio Bates, secretário. Indicar, então, o relator, presidente. Convido o vereador Dionir. Aceito, presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Valdenei Ferrarini, presidente. Sadi Dalla Corte, vice-presidente. Adriana Burilli B, secretária. Indicar, então, um relator, presidente. Convido a vereadora Adriana. Aceito, presidente. Dando continuidade, então. Projeto de Lei número 013/2020, de 12 de agosto de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 013/2020. Senhor presidente, para os efeitos legais, submeto à deliberação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei número 013/2020. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2021, LDO 2021, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 1988. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento Anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, Lei Orçamentária, e o médio prazo, PPA 2018-2021. A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da administração pública. Dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO 2021 é apresentada com as metas da receita, despesa, resultado do primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado. O anexo de metas fiscais estabelece as regras de harmonização entre as receitas e despesas, as quais devem ser observadas pela administração pública no exercício 2021. De forma geral,
As previsões de receita e despesas estão estimadas com base no crescimento da economia e na expectativa da inflação, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesa do município. As metas de resultados estão elaboradas de acordo com a necessidade de equilíbrio entre a receita e a despesa, visando a priori o pagamento de amortizações e juros sobre o endividamento, bem como o maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. A LDO 2020 está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual, PPA 2018-2021, e segue com a Lei Orçamentária Anual, LOA, 2021, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto atual, a estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem da receita e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Atenciosamente, o prefeito municipal. Seria essa matéria, senhor presidente. A mensagem. Encaminha as comissões, então. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Valdenei Ferrarini, presidente. Sadi Dalacorte, vice-presidente. Adriana Burilli B, secretária. Indicar, então, um relator presidente. Convido o vereador Sadi Dalacorte. Aceito, senhor presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Dionir Bete, presidente. Evandro Kleber Bete, vice-presidente. Aldo Dalacorte, secretário. Indicar, então, um relator presidente. Consulta o colega vereador Aldo. Aceito, presidente. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania. Evandro Kleber Bete, presidente. Jéssica Maiara de Mello, vice-presidente. Dionir Bete, secretário. Indicar, então, um relator presidente. Convido a vereadora Jéssica. Aceito, presidente. Obrigado. Comissão de Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente. Aldo Dalacorte, presidente. Adriana Burilli B, vice-presidente. Sadi Dalacorte, secretário. Indicar, então, o relator presidente. Convido a vereadora Adriana. Aceito, presidente. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Sadi Dalacorte, presidente. Ermida Bete, vice-presidente. Evandro Kleber Bete, secretário. Indicar, então, um relator presidente. Convido o colega vereador Evandro. Aceito, presidente. Obrigado. Dando continuidade, então. Projeto de Lei número 014/2020, de 12 de agosto de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Alegre para o exercício 2021 e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 014/2020, LOA/2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro 2021, nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Alegre para o exercício 2021 e da outras providências. De acordo com a legislação pertinente, o orçamento para o exercício financeiro 2021 está estruturado em ações, projetos, atividades e operações especiais, relativo às funções e subfunções do Estado, organizado para fins gerenciais em programas. Para efeito de execução, tais ações estão alocadas no Legislativo, nas unidades da administração direta e do Fundo Municipal de Saúde, mantendo a conformidade com a Lei de Diretriz Orçamentária. Os recursos foram alocados em conformidade com o objetivo estabelecido no Plano Plurianual 2018-2021, que visa dotar a cidade e, consequentemente, a administração do município de instrumentos e equipamentos necessários e assegurar a melhoria de qualidade de vida e o desenvolvimento econômico, mediante a geração sadia de riqueza e sua justa distribuição, tendo como meta prioritária desenvolver projetos que promovam a dignidade do cidadão.
Seguindo a orientação do plano do governo integrado ao plano plurianual, são priorizados investimentos na ordem de 15 milhões de reais nas áreas de saúde, transporte, agricultura, assistência social, habitação e educação, dentre outros, que impulsionarão a economia local, criando empregos e gerando renda para o município. Baseado na realidade financeira das potencialidades das receitas próprias e das possíveis transferências de recurso, asseguramos que a postura do chefe do Executivo está focada na transparência e nos limites legais previstos. Ainda em conformidade com o inciso 1º e 2º do artigo 8º da Lei de Diretrizes Orçamentárias e atendendo dispositivos contidos no artigo 22, parágrafo único, 1º da Lei 4.320/64 e artigo 48 da LRF, demonstramos o quadro de participações relativa de cada fonte e composição de receita total e despesa por unidade orçamentária de suas participações. Aí tem um quadro aqui que consta os valores. Ante o exposto, reiteramos nossos apreços a essa Igreja Câmara Municipal e solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, Juarez Beto, prefeito. Senhor presidente, quer que eu leia esse quadro com os valores? Eu acho que cada vereador tem em mãos, né? Vai encaminhar. Então, vamos... Ok. Então, seria essa a mensagem, senhor. Encaminhamos, então, as comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Valdinei Ferrarini, presidente. Sadi Dalacorte, vice-presidente. Adriana Burilli B., secretária. Indicar, então, um relator presidente. Consulta a vereadora Adriana. Aceito, presidente. Obrigado. Comissão de Finanças e Orçamento. Dionir Bete, presidente. Evandro Kleb Bete, vice-presidente. E Aldo Dalacorte, secretário. Indicar, então, o relator presidente. Consulta o colega vereador Evandro. Aceito, presidente. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania. Evandro Kleb Bete, presidente. Jéssica Maiara de Mello, vice-presidente. Dionir Bete, secretário. Indicar, então, um relator presidente. Convido o vereador Dionir. Aceito, presidente. Comissão de Saúde, Assistência, Agricultura e Meio Ambiente. Aldo Dalacorte, presidente. Adriana Burilli B., vice-presidente. Sadi Dalacorte, secretário. Indicar, então, o relator presidente. Convido o vereador Sadi. Aceito, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Sadi Dalacorte, presidente. Ermida Bete, vice-presidente. Evandro Kleb Bete, secretário. Indicar, então, um relator presidente. Convido o colega vereador Evandro. Aceito, presidente. Obrigado. Dando continuidade, então, secretária. Indicação número 015/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina. A vereadora que a subscreve nos termos que dispõe o artigo 126 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Que, através de setores competentes, seja feita melhorias na rua Laurindo Charero para corrigir as falhas no asfalto. Justificativa. As providências indicadas se fazem necessárias, levando-se em consideração o cumprimento das normas legislativas e, em especial, esta indicação. Uma baixada no asfalto localizada à direita da rua Laurindo Charelo, subindo em direção à Avenida Santa Catarina, em direção ao supermercado Alfa, que seja colocada uma camada asfáltica para emparelhamento do desnível, assim podendo deixar a população e por quem ali trafega com mais segurança. Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares com vista à aprovação da presente propositora. Vereadora solicitante Adriana Burilli B., MDB. Encaminhe, então, para a ordem do dia. Dando continuidade. Indicação número 0.
Indicação número 016/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do Alto Alegre, Estado de Santa Catarina. O vereador que subscreve nos termos que dispõe o artigo 126, capítulo 2º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Alto Alegre, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências: a possibilidade de disponibilização de serviço de cascalhamento ao redor do estábulo e serviço de escavadeira hidráulica para reabertura de fonte de água para os animais na Granja Camate, na linha Progresso, Planalto Alegre, Santa Catarina. Justificativa. As providências horas indicadas se fazem necessárias, levando em consideração o cumprimento das normas legislativas, em especial essa indicação, para assim melhorar as condições de trabalho e escoamento da produção leiteira e garantia de depósito de água para os animais no verão, pois é de saber de todos os munícipes que a produção leiteira é uma das principais bases da economia do nosso município. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares com vista à aprovação da presente propositora. E, com isso, pedimos uma atenção especial em virtude da melhor produtividade e, consequentemente, melhor retorno econômico para o município. Certo de ser atendido com a seguinte indicação, agradeço atenciosamente. Vereador solicitante, Aldo Dalla Corte, MDB. Encaminha para a ordem do dia, então. Dando continuidade, secretária, então. Seria essa a matéria do expediente, senhor presidente. Então, dando continuidade ao expediente, agora abro as inscrições para os vereadores se inscreverem para o uso da palavra. Aldo Dalla Corte. Não. Evandro Kleber Bete. Não. Sadi Dalla Corte. Não. Jéssica Maiara de Melo. Não. Deonir Antônio Bete. Não. Adriana Burilibê. Não. Ermida Bete. Não. Valdenei Ferrarini. Não. E Paulo Horbeck também não. Sim. Convida a segunda secretária para fazer a leitura da matéria da ordem do dia, conforme o artigo 226 do Regimento Interno. Indicação número 015/2020. Coloco, então, em discussão a indicação 015/2020. Eu quero discutir, senhor presidente. Está com a palavra, então, a colega vereadora Adriana. Dispõe de 5 minutos, colega vereadora. Eu quero cumprimentar as colegas vereadoras, os colegas vereadores, o Cleberson, nosso assessor de imprensa, a doutora Priscila, a Sônia, que está sempre nos assessorando, e a população em geral. Então, sim, eu fiz essa indicação devido a um desnível no asfalto, né? O asfalto cedeu entre a Avenida Brasil e a Avenida Santa Catarina. Então, ali a rua Laurindo Chiarello, e entre meio essas duas avenidas, no acesso, subindo, né, da Avenida Brasil em direção à Avenida Santa Catarina, a pista direita. Então, o asfalto cedeu ali, e assim, muitos motoristas têm que andar contramão ou na verada, né, no acostamento. E como é subida, então, assim, há riscos ali também para quem trafega nesse acesso. Então, seria, essa indicação é referente à colocação, então, uma camada, né, nesse desnível, onde forneça mais segurança para quem trafega ali. Então, seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, colega vereadora, pelas colocações. Está em discussão ainda a indicação 015/2020. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado por unanimidade a indicação
015 de 2020 em votação única. Dando continuidade, então, secretária. Indicação 016/2020. Coloco, então, em discussão a indicação 016/2020. Quero discutir, senhor presidente. Toca a palavra, então, o colega vereador Aldo. Dispõe de 5 minutos, colega vereador. Então, quero cumprimentar nosso presidente Paulo, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários da casa e a população que está nos assistindo pelo Facebook. Então, eu fiz essa indicação, senhor presidente, colegas vereadores. Então, a semana passada, era um dia chuvoso, então eu fui visitar, então, a Granja Camate, ali onde, então, tem uma produção muito grande, vamos dizer assim, de leite. Então, ali, eles têm uma grande quantidade de animais que trafegam, então, assim, em redores dos estábulos. E ali, há muito tempo que foi feito um cascalhamento, e eles vêm pedindo para que seja reposto de novo um cascalho ali em roda das estrevarias, vamos dizer assim. Então, muito barro, muito difícil até de se transitar a pé ali, pela quantidade, então, de barro que existe ao redor. Então, vocês sabem, é bastante animais, é bastante trabalho. E é muito difícil para dia chuvoso, então, o leiteiro, para recolher a produção também é uma grande quantidade, é todo dia o caminhão do leite que trafega ali, e ali está, vamos dizer assim, em péssimas condições. Então, eles pediram para que eu fizesse uma indicação para ver se pudesse, então, se colocar, se fazer um cascalhamento, então, ao redor dos estabelecimentos. E também eles têm, há muito tempo, já pedido ao poder público que se faça uma limpeza, então, numas fontes de água para os animais que bebem água lá no fundo das lavouras deles, onde eles têm a pastagem, eles levam o gado, é longe, e eles secaram, então, esses depósitos de água que ia ser feita a limpeza, e até hoje não foi feito. Então, eles pediram uma atenção especial, como que é uma granja que movimenta um recurso bastante elevado, em torno, os senhores vejam, R$100 mil por mês, e esse dinheiro praticamente gera tudo aqui no nosso município. Então, eu acho que deve, sim, se dar uma dedicação especial a esses produtores. Esses produtores é o que levantam a maior arrecadação para o nosso município, e talvez eles não tenham um atendimento como merecem ser atendidos. Então, eles estão aí se implorando ao poder público que vá, não é lá um grande serviço, mas para eles é de grande valia. Então, eu peço para os colegas vereadores, então, que aprovem, então, essa indicação para que vá até o poder público, então, faça, então, os trabalhos necessários nessa granja Camate, aqui na linha Progresso. Era, senhor presidente, obrigado. Obrigado, então, colega vereador Aldo, pelas colocações, muito bem colocado. Está em discussão a indicação, então, 016/2020. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado, então, por unanimidade, a indicação 016/2020 em votação única. Dando continuidade, então, secretária. Seria essas a matéria da ordem do dia, senhor presidente. Passamos para as inscrições, nas explicações pessoais. Aldo Dalla Corte. Sim. Evandro Kleber Bete. Sim. Sadi Dalla Corte. Não. Jéssica Maiara de Mello. Não.
Deonir Antônio Bete. Não. Adriana Burilibê. Não. Hermida Bete. Não. Valdenei Ferrarini. Não. E Paulo Rorbeck também não. Então, temos aqui nas inscrições o colega vereador Aldo inscrito. Está com a palavra o colega vereador Aldo Dalla Corte. Dispõe de 5 minutos, colega vereador Aldo. Obrigado, então, presidente. Eu vou dispensar os cumprimentos. Então, acho que os colegas vereadores e vereadoras viram na sessão passada, aonde que eu pedi ao poder público que se enviasse, então, até a Câmara, como que estaria a situação da nossa área social do nosso município. Então, eu pedi da nossa diretora, a Sônia, então, ela fez um ofício, então, foi encaminhado ao poder público para que desse, então, uma explicação se está dando andamento, está parado da forma que está. E, então, foi encaminhado. Infelizmente, nós não recebemos nada. E o que eu, como vereador solicitante, eu recebi foi crítica do poder público. Então, eu nem sabia, colegas vereadores e vereadoras, que tinha, então, alguém que estava, então, usando essa área de terra, se diga assim, essa área social, plantando. Eu até parabenizo, né, as pessoas que estão plantando, porque essa área, pelo menos, fica limpa, né, não vem mato. Então, onde que o poder público, em vez de mandar para nossa casa uma explicação, como é que estaria, se está andando ou está parado esse projeto da nossa área social, ele foi mentir para essas pessoas que estão plantando, dizendo que eu iria entrar no Ministério Público, fazer uma denúncia no Ministério Público, aonde que tem gente que invadiram a área pública do poder público. Então, eu quero dizer para essas pessoas que eu tenho a gravação do que eu falei, que não foi nada disso. Isso foi o nosso prefeito que foi lá, talvez, para querer tirar proveito dessas famílias, para jogar os vereadores contra a população, que é isso que ele gosta de fazer, né? Jogar os vereadores contra a população, não é só essa vez, já foi várias vezes que ele fez isso. E dizer para essas pessoas que podem contar comigo, sim, que eu não falei que eu iria ao Ministério Público, isso foi o prefeito municipal que falou, e eu tenho gravação, e certamente vocês irão receber essa gravação do que eu falei aquele dia. Então, eu acho que as mentiras, eu acho que elas não são bem aceitas da população. Eu acho que o prefeito deveria, sim, ter mandado para essa casa o que eu pedi, eu fiz um ofício, e que ele tivesse mandado para essa casa. Só a situação que está, você está parado, beleza, você não tem recurso, beleza, mas não ir jogar os vereadores contra a população. Fiquei muito magoado, colegas vereadores e vereadoras, da conversa do nosso prefeito a essas famílias. E mentir para essas famílias, porque eu tenho gravação que prova que eu não falei nada disso. Então, fiquei muito magoado mesmo com a conversa do nosso prefeito em cima de uma explicação que eu pedi. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, então, colega vereador Aldo, pelas colocações. Também temos aqui escrito o colega vereador Evandro. Está com a palavra o colega vereador Evandro. Dispõe de 5 minutos, colega vereador. Boa noite, presidente Paulo. Boa noite, demais colegas vereadores, as colegas vereadoras, todos os funcionários que nos assessoram nesta reunião virtual da Câmara de Vereadores. Eu me inscrevi nas explicações pessoais para fazer alguns comentários referentes às duas indicações que tivemos hoje, com relação, então, à recuperação da rua Laurindo Chiarello. Eu acho que é bem oportuna esta indicação da vereadora Adriana. Realmente, aquela rua ali tem alguns pontos que estão
desnivelados, que o asfalto está cedendo, e eu acho que é bem importante que seja feita uma recuperação e uma correção, então, dos desníveis que estão aparecendo nesse asfalto, até para manter a qualidade do asfalto e que esse asfalto não venha a estar trincando, rachando e levantando pedaços, né? Acho que achei bem importante a indicação da vereadora e reforço a indicação dela. Com relação à indicação do vereador Aldo, eu vou fazer um comentário, então, no geral, então, das propriedades que trabalham com bovinocultura leiteira. Também achei importante a indicação. Todos são sabedores e a administração, acredito eu, que não é diferente. E nos meses de inverno, a gente tem mais períodos de chuva, né? Tem menos luz, menos sol, então fica um acúmulo maior de barro ao redor das instalações que trabalham com bovinocultura leiteira, né? Então, acho que seria importante que a administração desse uma atenção especial, então, nos meses de inverno, de junho, já começando em maio, junho, julho, olhasse um pouco para as propriedades rurais que trabalham com bovinocultura leiteira, desse uma atenção especial para as propriedades, buscando um cascalhamento ao redor das instalações, melhorando os acessos, então, a essas propriedades, bem como também ao redor dos estábulos, das instalações, para melhorar, então, a qualidade do tráfego dos caminhões de leite, dos veículos, e também melhorar a qualidade, então, do solo, então, ao redor dessas instalações, evitando o acúmulo de barro, né? O acúmulo de barro, e que os animais caminhem sobre o cascalho, que também, tendo menos barro, também os animais também têm menos doenças no ubre, né? Também são acometidos com menos doenças no ubre, como mastites, que todos são sabedores que quanto mais barro, maior a possibilidade de ocasionar infecções com bactérias no ubre desses animais. Então, seria muito importante que a administração desse atenção especial às propriedades no geral. Não é só uma propriedade, mas eu vejo esse problema em todas as propriedades do interior que trabalham com bovinocultura leiteira no nosso município. A nossa administração está pecando nesse sentido, está deixando a desejar nesse sentido de melhoria nas propriedades que trabalham com bovinocultura leiteira e deveria dar uma atenção melhor. Se não for possível nessa administração, mas que no futuro as próximas administrações valorizem melhor e olhem melhor para as propriedades que trabalham com bovinocultura de leite. E com relação, finalizando já, com relação a esta solicitação que o vereador Aldo fez na semana passada, em nenhum momento, eu também sou testemunha, em nenhum momento ele relatou que estaria fazendo uma denúncia no Ministério Público. Ele simplesmente pediu informações ao Poder Executivo com relação ao loteamento social que o município adquiriu esta área de terra, né, se já foi feito algum investimento, né, mas, infelizmente, o Poder Executivo não mandou nenhum comunicado, nenhum aviso para a Câmara de Vereadores, nenhuma informação, o que é preocupante. Quando um vereador faz uma solicitação, faz um pedido à administração, ele deve ser informado, pois nós somos fiscais das obras e fiscais da população. Então, seria importante que a administração, quando for solicitada em dar informações, que preste as informações e não procure criar intrigas entre as pessoas com os vereadores. Era isso, obrigado. Obrigado, então, colega vereador Evandro, pelas colocações. Não temos mais vereadores inscritos. Convido a segunda secretária para fazer a leitura dos convites e ofícios. Temos convite da PAI de São Carlos. Ilustríssimo Senhor, estamos no mês de agosto, em que acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
celebra entre os dias 21 e 28 de agosto. O objetivo da semana é promover um intenso debate de inclusão social e combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência. O tema deste ano será Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, e vem para reafirmar o contexto desse movimento, a importância da participação da família em todos os processos de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Este ano, a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla abordará aspectos com atividade física, inclusão no trabalho, vida sexual, direito e educação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Em 2017, foi sancionada a Lei 13.585, de 26 de dezembro de 2017, que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nos dias 21 a 28 de agosto. Por ser este ano um ano atípico, a APAI de São Carlos programou a Semana do Excepcional de forma diferente dos anos anteriores. Segue a programação. Visita aos prefeitos dos municípios atendidos com o intuito de integrar ofício para depoimento da importância da APAI no atendimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla do seu município. Gravação esta que será utilizada no programa da APAI na Rádio Tropical do dia 21 a dia 29/8, às 12 horas. E solicitar autorização para expor faixa alusiva ao tema da semana. Entrevista nas rádios locais, contando com a participação de autodefensores. Divulgação de trabalhos realizados pela diretoria, equipe administrativa, equipe técnica e professores, como prevenção, inserção no mercado de trabalho, depoimentos das famílias em relação ao atendimento durante essa pandemia. Encerrando a semana com uma macaronada beneficente no dia 29/8, sábado, para almoço somente para retirada na APAI, a partir das 11 horas. Esse é o evento que substituirá este ano o tradicional jantar beneficente, somente fichas antecipadas que podem ser adquiridas na APAI e membros da diretoria. Anexo, encaminhamos texto norteador dessa semana para conhecimento e reflexão. Desde já agradecemos e convidamos Vossa Excelência para participar da programação e visitar a APAI de São Carlos. Gratos pela sua colaboração e enviamos saudações apaianas. Ser diferente não é o problema é ser tratado diferente. Atenciosamente, Miriam Maria Borniati Ligotti, presidente da APAI, e Juscelia Fusilini Bitch, diretora da APAI de São Carlos. Também temos um ofício 010/2020 da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Ao senhor Paulo Norbeck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Planalto Alegre, Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Planalto Alegre estará elaborando o protocolo de retorno às aulas presenciais através de comissão intersazonal formada com a representação de vários segmentos do nosso município. Solicitamos a indicação de um vereador representando o Poder Legislativo para compor a comissão, que deverá discutir as diretrizes e elaborar os documentos que nortearão a volta das aulas presenciais. Atenciosamente, Genesi Terezinha Bressan, DEOT, secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto. Seriam esses os convites e ofícios, senhor presidente. Tá. Então, assim, acho que todo mundo entendeu que nós temos que indicar, então, um vereador para representar, né? Então, essa questão das voltas às aulas, né? Então, vamos escolher aqui? Ou escolhemos depois, então, da sessão? Pode ser? Então, tá. Não havendo mais matéria, deixamos a próxima marcada, próxima sessão para o dia 25 de agosto, pode ser? Às 19 horas? Todo mundo concorda, então? Todos os vereadores e vereadoras concordam? Então, deixamos a próxima sessão marcada para o dia 25 de agosto. Está encerrada a sessão.